Olá, meus caros, meu nome é David Alves, sejam bem-vindos a mais um Underdog, um podcast, e ao meu lado está ele, Bernardo Queiroz. Falou baixo pra caralho, né, Falei cara? baixo? Eu É que espero que eu não. usei um tom, né? Ah, mas tu podia ter falado mais perto do microfone. Olá, meus caros, meu nome é David Alves, e sejam bem-vindos a mais um Underdog Crew podcast. Ao meu lado está ele, Bernardo Queiroz. Arrepio o cu do alemão agora. E aí, Alemão, pessoal, né? tudo bem? Quem fala é o Bernardo, sejam bem-vindos a mais um episódio. O episódio de hoje estaremos falando sobre dicas práticas de Não sei, periodização. não sabia qual que era seu... Eu também não. Tu Mas falou e olhou pra mim, eu não sei. o cara ficou assim, ó, Tá, apavorado. antes, recados rápidos. Antes, recados rápidos. Se você quer receber conteúdos relacionados a Powerlift, não esquece de nos seguir em todas as nossas redes sociais, porque a gente faz só conteúdo sobre Powerlift, cara. Tudo sobre Powerlift. Então nos segue lá, vai estar o link na descrição desse vídeo. E também temos disponível planilhas para iniciantes, a planilha de 6 semanas destinadas a você que quer ter o primeiro contato com Powerlift, ou você que já treina, mas não faz a menor ideia que está fazendo, tá uma bagunça do caralho, só está fazendo merda. Então você tem lá uma planilha totalmente pronta, personalizada, no sentido de que ela vai se usando as métricas antigas dos antigos treinos para ir se ajustando. Enfim, cara, é lá totalmente gratuito. O link vai estar na descrição também. E a gente tem três coisas para falar em relação ao podcast passado. Na verdade, duas coisas. A primeira delas é que a gente falou que o LS McLaren tinha ganhado a 93. Na verdade, ele não ganhou. Foi outro Sendo cara. assim, É 105 isso. Ele não ganhou. O que eu falei? não, Zés. Ah, tá. Eu fiquei na dúvida se eu falei alguma coisa nada a ver. Se eu falei um número aleatório, eu não pensei. Meu Deus do céu. Tá, mas enfim, não foi ele que ganhou, foi outro cara. Esse cara também é bastante interessante de falar, só que agora não é esse tema do vídeo, mas de qualquer forma é um cara que começou antes, ele tá atingindo o ápice agora. É algo interessante. Ano que vem é o teu esse momento, cara. Ano que vem é o teu momento desse podcast, a gente vai falar sobre você. Segunda coisa que eu queria falar, eu citei, a gente fez aquela lista de. Tá, muito importante, esse aqui a gente foi um erro nosso porque a transmissão é uma merda. Mas o outro foi o erro de transmissão também, porque a gente não teve acesso às categorias 84 menos, 84 mais feminina e menos 120 mais 120 masculina. Eu citei atletas que possivelmente do Brasil que teriam um bom rendimento no Mundial Master, e uma delas foi a Yolanda. E adivinha o que ela fez? Ela foi no Master, e adivinha o que aconteceu? Ela ganhou. E ela ganhou, ó, e uma coisa curiosa, ela compete na 7.6, ela ganhou equipada no 7.6, eu acho que equipada é uma semana antes. Na semana seguinte, ela foi pro 8.4 e ganhou o Hall. Então ela ganhou equipada e o Hall. Ah, foi na pizzaria depois da competição às Aham. 7h06. Ah, não, vou Então tá guardar. bom. Agora de 4. Paciência. Foi na menos 8.4 e ganhou o Hall também. Ganhou nas equipado e Hall o Mundial. E o terceiro ponto é que nós conseguimos zicar Alex Jones e agora teremos Alba em Champions. É verdade. Bah, tudo mudou, né, cara? Porque inclusive a gente falou isso, que era a questão da. Era qual é o nome da italiana? Carola, A Carola Garra e a Lia descerem pra minha 13 e a Lia realmente a vai Lea descer vai pra minha descer. 10. A Agatha vai descer para A minha 9. Agatha vai descer pra minha 9 também. Então Vai ganhar Sheffield. a gente vai ter essas modificações, né? A Alba vai Ah, Batunça. recebeu o convite da. Eu não fiquei. Eu, particularmente, não fiquei feliz. O Bernardo ficou feliz. Ele falou que foda-se que Alex Jones está com depressão. O importante é algo competir um dia. Enfim. Sim. Mas enfim, cara, esses eram os recados por hoje. E vamos ao tema do vídeo: transição. Não tem transição. Dicas práticas de periodização de powerlifting. Cara, a gente tem que começar da base. A gente tem que Da começar de base. baixo para Do cima início. A para a gente pirâmide. poder ir explicando A gente podia fazer um livro sobre pirâmide. pirâmide, Acho que pirâmide de treinamento. pirâmide de treinamento. Bah, se dá um baita livro esse tema. Ah, então vamos lá. Precisa esse modelo. Frequência dos lifts em um programa de treinamento. Frequência. Tá? Cara, se tu é uma pessoa que está começando, precisa fazer os lifts com frequência. Porque você Um não sabe ponto. fazer. Hã? Porque tu não sabe fazer. Porque tu provavelmente não sabe fazer. Cara, o meu supino, ele era uma merda há muito tempo atrás. Não, mentira. Há não muito tempo atrás, o meu supino era uma merda. E ele melhorou magicamente em diversos pontos diferentes só pela prática. Uma coisa é tu entender um movimento a nível de. Como é que eu vou dizer? Tu entender ele a nível técnico. Por exemplo, eu sei o que tem que fazer para fazer bounce no agachamento. Só que eu não sei fazer. Tipo assim, eu sei que tecnicamente tu vai descendo até o ponto final do movimento e tu dá um leve despencar, um leve desligar do corpo. Eu sei que é isso, mas eu não sei fazer isso. Então, tem coisas que tu só aprende de fato no feeling.
E os 3 movimentos têm diversos pontos diferentes que tu tem que aprender sobre eles. Mas tu só vai aprender sobre eles na prática. Então, é importante que se tu tá começando e tu tá desenvolvendo os teus movimentos, tu pratique eles com frequência, Sim. tá? Tão importante quanto isso é tentar ficar um pouco longe das variações. Tipo assim, eventualmente vai chegar um ponto em que tu vai querer trabalhar alguma variação específica por algum motivo específico que tu quer desenvolver. Mas em geral, no início, tu não quer estar tão exposto a variações porque eles causam deformidades nos movimentos de coisas que tu precisa aprender primeiro. Então, primeiro, pra gente ter um ponto errado no teu movimento, ele precisa estar mais ou menos certo. Pra gente poder É, ver, tu não vai ter um ponto falho se teu movimento inteiro é uma merda. né? É aquilo. Quando tem muita informação, não tem informação Não nenhuma. tem como saber exatamente. Então, se tu faz um movimento, aliás, se o teu treino é composto por várias variações diferentes dos lifts, tu tem um lift competitivo por semana, e isso eu não estou dizendo para necessariamente tu fazer eles pesados, tá? Isso é outro ponto que a gente vai falar aqui um pouquinho depois, que é não necessariamente teu treino, porque tu faz power, ele precisa ser pesado o tempo inteiro. Por quê? Porque quando tá Vou falar pesado, depois, cara. Se for falar depois, já tô falando agora já. não, porque eu vou dar só uma pincelada, só pra, só pra ilustrar. Porque eu vou falar depois. E por quê? Eu quero continuar Porque, falando isso. tá, enfim, cara, tu não precisa necessariamente fazer eles pesados, Sim. mas tu precisa fazer os teus lifts principais com uma certa frequência se tu tá começando, que é pra justamente aprender ele adequadamente, pra tu saber fazer um movimento. Teve aquele vídeo que eu fiz sobre periodização, tá no canal, inclusive, que o início, a parte mais importante, cara, é tão básico, né, cara? Qualquer parte mais importante quando tu começa qualquer coisa é tu aprender aquilo. Então Sim, a aprendizagem ela conta muito no powerlifting. Tem 3 movimentos no qual a gente vai se especializar, então é necessário que tu crie, né, que tu aprenda a executar eles. E tem uma coisa que eu citei no vídeo, que é uma coisa que o Eric Helm cita também no livro dele de pirâmide de treinamento, que é aquela coisa relacionada com prova. Tipo assim, tu não vai querer ter uma exposição mínima ao ponto de tu não ter uma base necessária para que tu tenha uma evolução, só que tu não vai querer ter uma exposição máxima de muita coisa ao mesmo tempo, porque tu não vai acabar prejudicando o teu rendimento, tu não vai conseguir aprender aquilo de fato. Tu vai sim, acabar se cansando, o teu rendimento, teu movimento vai ficar, que já é ruim, vai ficar pior ainda porque tu cansou, que já sim, não deu mais, e tu não vai conseguir repetir ele de novo. sim, Então a gente quer ter uma exposição frequente para que tu consiga ver o que tu fez no primeiro dia, esse ponto aqui bata meio ruim, porque é uma coisa, tipo assim, a gente vai, tem um tutorial de vídeo que a gente mostra, assim, esse aqui é o tutorial de vídeo. Só que quando a gente vai ensinar alguém, se a gente pegasse um aluno e pegasse ele para dar, digamos, um serviço de personal, assim, ficar o dia inteiro com ele, a gente não ia martelar todos os pontos do assim. sim, Cara, a gente quer fazer uma coisa minimamente decente inicialmente. Então tu faz isso aqui, pô, agachou, subiu legal. Vai ter um problema ou outro, vai ser um pouco instável e tal, mas faz parte. E com o sim, tempo o cara vai adicionando pequenas coisas. Só que são pequenas coisas que fazem parte do movimento em si. Não é pequenas coisas do tipo assim, se eu pegar, vou adicionar uma variação porque é aquele ponto específico do movimento, ou coisa assim. Não, não faz sentido, porque isso aí tá fugindo do que é o movimento. A sim, gente vai adicionar pequenos elementos que formam o movimento de competição como um todo. Então a gente precisa aprender o movimento, precisa aprender a executar eles, por isso tu vai ter uma maior frequência neles, justamente para tu ter uma repetição maior, para que tu consiga ajustar. Não precisa de, pô, um agachamento uma vez por semana. Porra, vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo para tu aprender. Dá pra fazer, iniciante para fazer até 3, 4 vezes, foda-se. Entendeu? sim, Desde que a intensidade seja adequada, porque esse é outro ponto também. Eu vou fazer agachamento mais vezes na semana, então vou ter dor muscular. Não, porque tu é fraco. Não, porque tu é fraco, tua técnica é ruim, então a gente vai trabalhar com uma carga menor. Então tu pode sim, fazer ele mais vezes que tu não vai ter dores musculares. Falei dores musculares não sei, acho que talvez isso mais pra frente em relação aos exercícios acessórios. sim, Mas o ponto é esse, tu precisa aperfeiçoar, porque muita coisa vai ser mal feita inicialmente. Então a gente vai vendo ali o que que são características individuais, o que que são coisas que você realmente não sabe, que você precisa aprender. Então são tudo questões que vão se ajustando ao longo do tempo. É uma boa analogia que tem em relação a isso é quando tu vai ensinar uma coisa, qualquer coisa para uma criança. Tu vai ensinar uma criança a escrever a letra A. Tá, tu não espera que ela escreva perfeitamente, mas tem certos aspectos da letra A que tu quer que a criança consiga reproduzir. Sim. E funciona mais ou menos do mesmo jeito. Tu vai ensinar uma pessoa a agachar, tá? Tu quer que ela replique aquilo porque tu quer ver logo de cara certas expressões motoras específicas. Mas tu não espera que a pessoa faça um agachamento perfeito. Não, Tá? não é assim. É muito difícil que a pessoa, a não ser que a pessoa seja muito, como é que eu vou Pra dizer? ter exposição atlética a alguma coisa, ela vai ter um traço Uma melhor. pessoa tem uma predisposição atlética Né? forte aquilo especificamente.
Mas em geral, tu não espera que a pessoa faça perfeitamente, tá? Mas tu quer ver certos aspectos dentro daquilo, tá? Então, em termos práticos, tá? Agachamento, levantamento terra, que é umas 2, 3 vezes na semana. Mas é que depende muito. É que outra coisa também é relacionada à frequência. É um tema que a gente vai falar na frente, não, pode. Dá pra falar agora, na Vai verdade. falar agora? É, porque tem muito relacionado também à frequência na qual a pessoa tem disponibilidade para treinar, né? Sim. Lembrando que por ser um iniciante, a gente não quer também que ele tenha uma frequência muito alta. Pô, no geral, até mesmo se tu não é iniciante, vai. Sim. Não, Normalmente, e, na real, isso eu acho que é um parâmetro geral. Uma frequência maior não é um efeito cumulativo. Não é tipo assim, eu vou uma vez e é uma coisa, eu vou duas é um pouco mais, e uhum, três é mais, e quatro é mais, e cinco é mais, e seis. Não. Não é um fator cumulativo, é um tanto que tu consegue absorver do tanto que tu tá dando de é, estímulo, tá? Então, assim, dificilmente, até dentro dos nossos treinos, vai fugir muito de 5 vezes na semana. sim. Dificilmente chega a 5 vezes na semana, geralmente é menos. Normalmente é Tá? 4, 3. Tem muito a ver com a disponibilidade da pessoa também, né? Esse é um Sim, ponto, às vezes tu vai começar uma prática, tipo, vou começar no Power, aí, tu começou no Power porque tu tá super mega empolgado treinando Power, porque tu viu coisa sobre Power, tu quer virar um Powerlifter do cara, eu powerlifter. quero ser um Powerlifter, e aí tu pensa assim, pô, vou gastar muito do meu tempo fazendo isso. Só que tu cagou, tu tem um trabalho, tu tem uma família, tu tem coisa pra caralho pra fazer, e aí aquilo Sim, lá se torna sustentável, aí tu pensa, isso aqui não é pra mim. Não, não é que não é pra ti, cara, é que tu fez aquilo da pior forma possível. Então, tipo assim, se tu não é um atleta, tu vai fazer com que aquilo seja confortável no tua rotina, no teu dia a dia. Tu não vai sim, fazer, tipo assim, vou fazer uma frequência de 5 vezes na semana. Ah, tá, eu consigo encaixar o horário. Só que, sei lá, eu sou um cara que eu trabalho caminhando. Cara destruído, cansado. Eu trabalho carregando caminhão. Aí eu vou sim, 5 vezes na semana na academia fazer terra. sim. Pô, do caralho, vai ser excelente pro teu trabalho. Tu vai trabalhar, a performance do teu trabalho vai melhorar cada vez mais, assim. Ah, como ele E trabalha tu vai bem. estar cansado, tu vai se desgastar muito, entendeu? Tu Sim. vai estar cansado. Então a gente vai sempre buscar um equilíbrio. Então, assim, como atleta, aí sim, aí foda-se. Tu vai ver ali que nem a Agatha, vai quase todos os dias da semana, faz SBT pra caralho. Não, assim, ó, no caso de atletas, no caso de pessoas que são focadas especificamente para a vida com o esporte, tu vai fazer o máximo que for A necessário. vida, se, Não a vida vai se modular aos treinos dela, isso. não o contrário. Mas não arbitrariamente tu vai treinar 7 vezes na semana. Sim, não tem Se, relação são, com evolução, com progresso. se tu tiver que treinar 4 e 4 for o máximo necessário, tá, cara, é isso aí, entendeu? Ainda assim é bom, não é ruim. Não tem uma frequência, não é. A frequência não está relacionada com o teu tempo de evolução ou a evolução que tu vai Isso. ter. Não tem, É é aquilo, totalmente independente. a frequência não é um efeito cumulativo do estímulo. Não Exatamente. é. Ela é uma variável como qualquer outra que tem que ser administrada. Então, o iniciante ali, se ele for ali de umas 3, 4 vezes a Cara, três, semana, 4 vezes na semana. 2, 4 vezes na semana. o supino ele pode fazer todos os dias que ele for. O agacho, o terra, ele pode ver o nível de exposição. Pode ser um dia agacho, um dia terra, um dia agacho, um dia terra. Se ele for menos vezes, pode fazer o agacho terra no mesmo dia. Não tem problema fazer uma sessão de SBD. Sim, Porque, como eu disse, por ele ser um cara que ele é fraco, a intensidade se não vai prejudicar ele. sim, Ele que tá, ele não vai ser, quando ele, a limitação do movimento dele não vai ser dada pelo peso, mas sim pela falta de técnica que ele tem. sim, Um cara que é iniciante, ele não vai falhar ou vai errar o movimento porque, tá muito alta a carga. Não, normalmente porque tua técnica tá uma merda, então tu não vai sim. conseguir, tu vai se perder um pouco. É uma carga absolutamente baixa já vai ser desafiador o É, suficiente porque tu vai. já vai nos dar um feedback do que a gente precisa fazer. Sim, Então, a gente pode fazer uma frequência maior, o supino pode fazer praticamente todos os treinos, eu sei que tem algum tipo de limitação. Eu acho que o do TR e o agacho é uma questão de, tu pode variar um dia cada um ou simplesmente até tocar mais vezes. Mas eu acho que pelo menos uma exposição de 2 vezes semanas de cada um. O agacho do terra, do agacho do terra tem que ter, podendo ser até maior, se houver disponibilidade de tempo também e tudo mais. Aí é questão de individualidade do que tu da pode rotina da fazer. pessoa. Exatamente. Acessórios. Agora que nós já destrinchamos os lifts, Aí vem um ponto vamos que eu para os tinha falado. acessórios. Isso aí, velho. Esse é coisa séria, Esse é sério. tá? Cara, tu começou a treinar, tá? Deu ali 1, 2 meses de treino. Já tá treinando ali 3 vezes na semana, já dominou. Dominou não, né? Porque isso é uma coisa pra vida inteira. Mas enfim, já Não, tá uma dominou. merda. Não tá uma merda. Já dominou mais ou menos ali o teu volume de agachamento, supino e terra. E agora? Tu vai fazer mais agachamento, supino e terra? Não, filha da puta. Tu vai fazer outras coisas porque tem, tem, tem diversos pontos que a gente pode salientar em relação a isso. O primeiro deles é a questão de administração de fadiga, tá? Novamente, é aquilo. Um estímulo específico aumentado não necessariamente é somatório. Então, tu fazer mais SBD, tu fazer mais agachamento supino e terra, não necessariamente vai ser produtivo.
pode ser até detrimental, porque pode ser que tu acabe te fadigando demais em relação à exposição excessiva a esses movimentos. Então é bom pro teu desenvolvimento geral, tá? Pro desenvolvimento, principalmente em termos de hipertrofia e ganho de peso, se tu é uma pessoa que está começando, se tu é uma pessoa que está te desenvolvendo, principalmente quem é jovem, que tu faça os acessórios e que tu faça eles com o mesmo nível de, como é que eu vou dizer, de empenho que tu faz no agachamento supino e terra, tá? Cara, são raros os casos em que o cara não precisa fazer nenhum acessório. É muito difícil um cara que, não, ele faz só agachamento supino e terra o resto da vida e toca por um tempo. Se a gente for ver como exemplo quem? Só o hentai. É. De resto, cara, a maior parte. Um dos principais motores de evolução do meu supino, o meu supino, há o que? 4 meses atrás era 87,5. Agora deu 102,5. E tem Isso aí mais. são. E tem mais no tanque. Mais de 25 quilos. Grande parte do motivo pelo qual eu tive essa evolução protusa no meu supino, David Alos. David Alossi, mas, cara, mas é um bom direcionamento de desenvolvimento muscular. Sim. Tipo assim, eu tinha uns acessórios meio solto assim, e eu também não levava eles muito a sério. Mas aí tá, eu vou pegar, por exemplo, supino com halteres é um movimento que subiu muito pra mim. Eu comecei com 22 quilos e agora tô fazendo com 32. Isso aí são 10 quilos de diferença em um acessório em específico, Com o mesmo range de repetição, né? com o Isso é mesmo range importante de falar, não é repetições. como se, ele tá no máximo, não, é dentro daquele range de repetição, então aperfeiçoar, aumentar a carga dentro daquele range de Sim, repetição, não, eu não fiz 6 diminuir. com 22 como eu comecei e agora eu fiz Sim, 6 com 32 e sobrando. sim, Então, assim, a questão do desenvolvimento muscular, a questão de tu fazer os acessórios e não só fazer por fazer. Porque, cara, isso aí é uma cultura muito popular de quem faz power. Isso é uma cultura muito popular de quem faz power. Tá? Isso é uma cultura muito popular de quem faz power. De fazer os lifts assim, ó, as ganha e aí vai fazer o acessório e faz de qualquer jeito. sim. Só que, tipo assim, pra ti isso é muito menos grave. Por quê? Porque pra tua categoria de peso, tu já tá relativamente cheio. Tá? E também é que vai fazendo uma curva, né? Se a gente pegar o cara que ele é iniciante, ele vai ter aquele introdutório que ele vai trabalhar com agachamento supino-terra, porque ele precisa aprender. Tem que ver se quando tu vai começar no power, cara, tu vai ter um período de tempo que tu. Como é que eu vou te falar, cara? Tu só tá aprendendo, entendeu? Não foda-se, tu tem só que Sim. aprender. Só tem que Ah, tu não aprender a tem a fazer as menor coisas. ideia do que tu tá Tu só tem que fazendo. aprender a fazer as coisas. Então, tipo assim, ele é um momento introdutório. Tu vai participar, passar de uma parte de desenvolvimento geral, que a gente vai querer que tu tenha uma evolução, e aí que vem outra parte dos acessórios. E aí, no final, quando o cara atinge um nível muito grande, é comum que ele comece a tirar os acessórios, porque ele tá muito forte, como é o meu Sim. caso. Não, brincadeira. Mas é tipo assim, tu vai ver, é que nem, pô, a gente já citou várias vezes que o de França em relação, pô, o Caio não faz mais acessório pra perna, porque eu acho que a deles são bom, cara, e não tem uma margem pra fazer acessórios, não tem o equilíbrio entre os movimentos, não há margem para que ele faça uma caralhada de acessórios, entendeu? Sim. Então, é coisas que vai acabar se perdendo por causa de quando da tua evolução. Ou talvez você vai chegar num ponto do Olivares que, pô, não dá pra fazer mais um agacho por semana, você vai fazer um agacho e o teu outro treino que seria para agacho ser só acessório. Não vai Sim. fazer agacho, ser só acessório pra perna, porque tu não consegue fazer dois agachos. Então, é situações que vai indo de acordo com a evolução do atleta que tu vai encontrar ao final ali, mais parte de quando tu tá atingindo o teu ápice. Então, é algo ao longo do tempo. Só que e uma coisa também importante falou, né? Tu tem que levar os teus acessórios tão a sério quanto tu leva os teus movimentos principais. Tu tem que buscar evoluir neles, desde que, né? E aí tu tem que ter uma questão também de programação, porque a gente quer levar a sério. E por que eu falei do Bernardo muito sobre o range de repetição? Pô, ele aumentou o supino do range de repetição. Porque eu não quero que simplesmente ele quer que ele evolua no supino com halteres, mas eu não quero que o supino com halteres dele seja um limitador para o supino de competição dele. Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que a gente tem que criar programações para o acessório também. Ó, meu, esse acessório aqui, tu vai fazer um carga, pode evoluir, a gente vai trabalhar dentro de uma margem de repetições, e dentro dessa margem de repetições eu quero que trabalhe com o número de repetições reservas, Sim. entendeu? Mesmo que seja algo pífio, assim, ainda assim é importante, porque senão o cara ele fica muito no talo, e isso acaba prejudicando os movimentos dele nos principais. E é por isso que você, iniciante, vai trabalhar muito o movimento principal e pouco acessório. Porque às vezes o cara vai fazer o cara ele tem força para fazer um agacho melhor do que ele faz. Só que ele não tem jeito. Só que aí no leg, ele vai ter uma facilidade melhor.
porque é um movimento que não é livre. Aí o moleque que vai fazer, eu vou botar peso, porque eu tenho essa capacidade de colocar peso. Aí o Sim, cara vai lá, coloca peso e se desgasta pro próximo agachamento. sim, Aí ele acaba prejudicando o aprendizado dele por causa que ele sim. tem. É óbvio que ele vai fazer um leg press melhor. É óbvio que ele vai fazer uma extensora melhor. Porque são movimentos mais fáceis de ser executados. Só que tu faz mais ele e tu não consegue te recuperar. E aí tu acaba prejudicando o teu agachamento. Então por isso que os acessórios eles vão ser acrescentados aos poucos, mas a gente sempre tem aquela coisa, a gente quer evoluir, a gente quer criar uma progressão nele, mas tem que criar um sistemas e limites para que tenha essa progressão para que ela seja adequada para não prejudicar os teus principais. Porque o que diferencia um treino de musculação para um treino de powerlifting? Basicamente que tu vai dar prioridade aos primeiros agachamento tempo. Então, são os três movimentos que tu vai dar prioridade. Sim, isso aí tu tem que ter essa sensibilidade, entendeu? Porque não é que quando a Loss fala, não, porque se tu fizer um agachamento, se tu fizer um leg press muito pesado, tu vai prejudicar o teu próximo agachamento. Tá, isso é um ponto, só que tu não pode usar isso como desculpa para simplesmente Sim, não não te fazer. puxar dentro do leg press. Tem Tá? que ter um equilíbrio. Tu tem que ter um equilíbrio de desenvolvimento e não detrimento das outras coisas. Então, essa questão dos acessórios, de tu levar os acessórios a sério, de tu tentar progredir neles, de tu ter um senso de periodização tão forte quanto tu, não necessariamente tão forte de especificidade no sentido de tu determinar as Tu cargas e não vai ser repetições. tão rígido. Mas tu tem que ter esse senso de, não, peraí, porra, eu tô na minha última semana do bloco, daqui a 2 dias eu tenho um agacho mais pesado do bloco, porra, não vou me matar aqui no meu extensor. Eu vou ir na mãe. Eu vou fazer o suficiente para elas ter algum valor, mas não o suficiente para ela ter algum detrimento na Sim. próxima sessão de agacho. E outro ponto que tem que ter em mente, tipo, como tu é um iniciante, tu vai ter uma progressão de carga muito rápida no início. Porque Sim, é muita coisa técnica, muita da tua limitação é em relação à técnica, não é a sim. força que tem em si. Então, tipo assim, tu vai fazer agacho 3 na semana, é bem provável que tu aumente a carga em todos esses agachos na semana, entendeu? Cada sessão aumenta 10 É, quilos. não, né, tu Não não tô só- brincando. mas tu vai aumentar um pouco, entendeu? Então, Boa, justamente por nossa. ter esse aumento de agacho, ó, esse potencial de aumentar, pô, faz 3 vezes na semana, tu vai aumentar todos os treinos, tem que ter noção do teu acessório, porque isso aqui vai aumentando. Então, se tu bota um acessório muito alto aqui, no meio disso aqui, tu vai acabar prejudicando o teu desenvolvimento. Sim. Então, ele vai acabar servindo como complementar. E porque é muito, muito, muito iniciante, muita exposição vai ser extremamente mínima aos acessórios. E aí vai começar a vir quando as coisas são acessórios. Quando tu começa a realmente ficar com os lifts bons e fazer 3 terras na semana, 3 agachos e 3 supinos se torna inviável. Então tu tem que dar uma redução ao teu volume para tu conseguir comportar o que é necessário para tu evoluir. Então é aí que tu começa a acrescentar acessórios. Pô, eu tenho um agacho muito bom. Eu tenho 2 agachos. Só que tá, cara, 2, 3 agachos. Tá, não tem como fazer 3 agachos. Mas seja bom, ele é extremamente desgastante, tá começando a prejudicar meu terra. Então vou ter que ver. Daqui eu faço 2 agachos. E esse volume que eu tinha de agachamento aqui, eu vou jogar em um acessório, fazer um belt, fazer um leg, fazer um bulldog, sei lá. Enfim, aí vai ser muito de acordo com o que acaba sendo melhor para ti e o que pode dar uma melhor resposta para o teu agachamento, entendeu? Então isso aí a gente vai, é uma coisa que vai trabalhando, a gente vai mexendo com a estrutura, mas para mantendo um volume semelhante. Outro ponto importante dos acessórios também é a questão de ergonomia. Cara, tu nunca vai fazer um acessório que te cause alguma dor articular específica. Porque assim, ó, tu não é refém de nenhum acessório. Tu é refém dos três movimentos. Sim. Por exemplo, o Alonso é um cara que ele não tem uma estrutura muito boa para fazer terra. Por quê? Porque os braços dele são curtos e o movimento acaba ficando muito longo. A mesma coisa para mim no supino, mas eu acho que para mim é menos grave do que pra ti no terra. Que isso aqui eu acho que é menos desgastante que o terra. Sim, Tu vai estar deitado, tu não vai te não, colocar numa então, posição enfim, ruim. O terra vai colocar uma posição enfim, tu enfadarada. tá refém disso, tá? Porque em algum contexto tu vai ter que fazer esses movimentos, tá? Especificamente em competição se tu pretende competir, ou em um SBD se tu só faz power por fazer dentro da academia. A questão é a seguinte, os acessórios não têm esse perfil de comprometimento. Então tu não é obrigado a fazer nenhum acessório. Não tem nenhum acessório que seja milagroso. Não, eu tenho que fazer paralela. Eu tenho que fazer remada curvada. Cara, eu hater da remada pro lado. Eu tenho que fazer pendlay, eu tenho que fazer barra fixa. Cara, tu não é refém de nenhum acessório, tá? Em extensão alguma. Os acessórios, eles têm uma questão de desenvolvimento específico de uma musculatura específica ou de um movimento. Isso é outra coisa boba também, tá? Cara, essa ideia de que não, no power a gente não treina músculo, a gente treina movimentos. Tá, sim, tu treina agachamento, supino e terra, mas dentro do que tange os movimentos são movidos pelos músculos. Então, os acessórios, em geral, eles têm a escolha dos acessórios, elas vão tentar ser específicas em relação ao movimento, mas só ao ponto em que desenvolver a musculatura que tu quer. A gente tá, o acessório, ele, aí é que tá, né? Tipo assim, tu vai procurar um acessório que seja confortável, tu
vai esperar que talvez tenha alguma transferência, mas transferência muito mais de ganho muscular do que Sim, propriamente para o agachamento supino em terra. sim, A gente tá esse volume, tanto que uma coisa que a gente não trabalha são períodos para hipertrofia. A gente só faz blocos de hipertrofia, porque a hipertrofia ela está presente. sim, Então, quando a gente coloca um acessório, outra coisa que a gente quer dar é um estímulo específico a grupos musculares específicos. sim, Como a gente está fazendo composto, agachamento supino e terra, teoricamente, existe potencial hipertrófico semelhante entre o motor primário e secundário. Porém, a gente vê durante o desenvolvimento que a pessoa vai apresentar coisas de desenvolvimento diferente para o grupo muscular, dependendo do movimento. Por sim, mais que o potencial hipertrófico, teoricamente, seja o mesmo. Então, a partir disso, a gente vai começar a preencher esse volume. A gente quer dar um estímulo, porque isso aí é até questão mesmo de prevenção de lesão. O acessório ele serve muito como isso. sim, Por isso que a gente vai estar fazendo musculação, a gente vai estar. A gente não está gerando um espaço apenas para a hipertrofia. Não, ela está presente dentro da periodização, porque é necessário. É necessário para que você previne lesão, é necessário para que você tenha o estímulo, né, o volume adequado para cada grupo muscular. A gente está preocupado com a hipertrofia. É muito aquela coisa ali, né, tipo, que o Ekhelms fala que, pô, a força ela é um produto de três fatores. Um desses três fatores são as adaptações morfológicas. E nas sim, adaptações morfológicas vem a hipertrofia muscular. A hipertrofia muscular ela vai dar resposta à tua força. Então é necessário que na hora que tu faça, pô, inicialmente tu vai estar botando os três principais, vai estar botando os três principais, porque tu precisa aprender eles. A partir do momento que tu consegue aprender eles, consegue desenvolver bem eles, tu vai dar esse estímulo. Porque daqui a pouquinho tu faz algum movimento lá, dá alguma coisa errada lá, tu acaba tendo que sobrecarregar uma coisa ou outra, vai sacar a musculatura mais fraca e vai acabar sofrendo baque. Então a gente tem que estar pronto, a gente tem que deixar nosso músculo pronto, nosso corpo físico como se harmônico e pronto para que ele consiga exercer força de uma maneira. Então tu vai se preocupar com os acessórios, tu vai dar um volume ali de treinamento para grupos musculares específicos. E é bem, cara, é bem coisa de início de se pegar um nível de bodybuilding, um nível mais de musculação. É bem aquilo lá, cara. Tu vai dar pô, vai dar ali de 4 a 8 séries ali pro grupo muscular ali. Óbvio que grupos musculares maiores, como tipo, o quadríceps, a dorsal como um todo, tu vai dar vai chegar mais perto do limite máximo desse número de séries. A mais ali perto de 8 séries ali, tu vai trabalhar ali uns dois exercícios ali de 3 séries para quadríceps, três séries para costas, ou quatro, enfim, vai chegar mais perto daquele 8 ali. E para grupos musculares menores, por exemplo, um tríceps, um deltoide, que vai trabalhar de uma forma específica, tu vai trabalhar com 3 séries, 4 séries por semana, você tá ótimo, entendeu? E é uma coisa assim, ó, é uma coisa importante, porque isso aqui vale para você que queira iniciar no powerlifting, vale para qualquer pessoa que comece na academia. Isso aí não é uma sim, coisa exclusiva do powerlifting. O powerlifting ele vai ser a parte que a gente vai dar prioridade para o supino agachamento de terra, a gente vai pensar apenas no desenvolvimento dele. Mas se fosse uma pessoa que iniciasse na musculação, seriam as mesmas diretrizes. sim. Tirando a parte específica do É, desenvolvimento técnico dos movimentos, aquele início talvez a pessoa não teria de não tem uma ficar, utilidade tão grande. mas o Mas é que resto, assim, ó, isso é um ponto importante que eu não sei se, eu não lembro se a gente chegou a falar muito disso nos outros vídeos. Qual é a diferença prática entre bodybuilding e powerlifting? Tá. Cara, se a gente for ver de uma perspectiva muito específica, qual a preocupação de quem faz power? Levantar o máximo de peso possível. No que tange, aliás, e que é o que é o objetivo de quem faz bodybuilding? É o desenvolvimento do físico de uma maneira que visualmente seja estético, seja agradável em um certo parâmetro em específico. Essa é a única definição que a gente consegue impor. A gente não consegue impor definições metodológicas. Por quê? Porque metodologias de um podem ser utilizados no outro. Ah, como assim? Ah, range de repetição? Cara, não existe um range de repetição para quem faz power e não existe um range de repetição para quem faz bodybuilding. Por quê? Porque um range de repetição ele pode ser usado tanto para um quanto para outro. Ah, um se preocupa com hipertrofia e o outro se preocupa com força. Não, não necessariamente. Por quê? Porque força é justamente adaptações dentro de uma musculatura em específico. Quanto mais massa magra uma musculatura tiver, maior é o nível de adaptação que ela consegue ter. é uma Quanto, produção de força. isso, quanto menor é o nível de hipertrofia que uma musculatura tem, menor ela é, menor tecido contrátil ela tem, menos adaptada ela consegue ser. Então, a relação hipertrofia e força não é que ela é próxima, é que elas são iguais. Sim. É que uma coisa depende muito da outra para andar. Então, não é que quem faz power não se preocupa com hipertrofia. É que, em geral, quem faz power não se preocupa com estética. E estética e hipertrofia são duas coisas diferentes. Da mesma maneira que quem faz bodybuilding. Não é que quem faz bodybuilding não se preocupa com força, quem treina por estética não se preocupa com força. É claro que se preocupa com força.
Por quê? Porque o parâmetro de desenvolvimento da pessoa é justamente a progressão de carga em exercícios específicos que trabalham as musculaturas que ela quer desenvolver. Então a força é tão importante para quem faz bodybuilding quanto para quem faz power. A única diferença é que a alocação de volume e de exercícios vai ser direcionada para uma região que traz, como é que eu vou dizer, que traz resultados divergentes. Por exemplo, a execução do levantamento terra. Existe um jeito certo de tu fazer terra? Eu não sei, mas é bem provável que individualmente exista um jeito que tu consegue levantar mais carga. E esse é o jeito que a pessoa que faz power vai querer executar o movimento. Novamente, existe um jeito certo de fazer terra? Eu não sei, mas existe um jeito de fazer terra que desenvolve melhor uma musculatura X que tu quer desenvolver. E é esse jeito de terra que a pessoa que faz bodybuilding vai fazer. Por exemplo, vai pegar um agachamento, tá? Por que que quem faz power geralmente faz low bar? Porque, em geral, é a posição que tu consegue colocar mais peso. Mas é a melhor posição para te desenvolver o teu quadríceps? Provavelmente não. E provavelmente o agachamento ele é um exercício que está alocado em volume de quadríceps para quem treina por estética. Então não tem por que necessariamente tu fazer low bar só porque a magnitude do exercício vai ser maior, sendo que a magnitude do exercício do estímulo para o quadríceps não necessariamente é compatível. Por quê? Porque o desenvolvimento é maior, mas não necessariamente para o quadríceps. Vai muito parte da especificidade de cada esporte. Tipo assim, o cara do power, ele não vai estar preocupado necessariamente com estética. Ele vai estar preocupado com a hipertrofia. Essa parte que tu falou de hipertrofia, essa aí tu vê muito bem, cara. Essa aí tu vê muito bem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ai, Tipo ai. assim, o cara faz barbell, tipo assim, ele não tem problema dele não fazer um agacho se aquilo não for necessário para ele. É, Ele pode deixar de fazer agachamento. Ele não tá preocupado com o agachamento em si. Mas a partir do momento que o agachamento for algo importante para ele, ele vai fazer. sim, Então, é muito parte da especificidade do esporte. O cara do power, ele não vai fazer nada que de alguma forma limite a evolução dele nos três. É mais a parte de especificidade em si, do aonde está alocado como é que eu posso falar, a maior preocupação que tu vai ter do que propriamente as minúcias do treino em si. sim, Porque o básico, as diretrizes, eles vão ser bem semelhantes. Só sim. que o bodybuilder, se tiver que deixar de fazer um terra, um agacho, um supino, poxa, deixa de fazer e segue o plano ali que talvez seja melhor para ele. Entendeu? Não é um problema em deixar de fazer. Agora, o cara que faz power não pode deixar de fazer agacho, supino e terra, entendeu? Ele tem que fazer, a não ser Em que nenhum seja momento vai ser obrigado. a não ser que ele tenha alguma limitação de alguma lesão e tem que, vou ter que ficar um tempo sem fazer terra. Tudo bem, vai ficar. Mas Dá a pra pegar como princípio, exemplo o Duna. Tipo assim, tá, ele não faz o agacho na barra reta, mas ele faz o agacho. É sim, menos específico do que seria. Ah, não, mas ele tem que fazer o agacho na barra reta. Só que se ele faz, ele não treina em geral, então é então meio tem que fazer. difícil, cara. Então fica muito de acordo com isso, né? Então, basicamente é isso, é a especificidade que vai dar aqueles pequenos detalhes. Não no geral. No geral, funciona de uma maneira. O cara do powerlifting vai estar preocupado com a hipertrofia muscular, porque não é algo apenas que não vai se preocupar de um ponto de vista estético, vai se preocupar porque aquilo é essencial para que ele tenha uma evolução. Sim. Então, passa os acessórios, tem esse. Pega essas diretrizes que tem. Cara, é que é muito foda também, né? Não vai pegar merda, vai falar merda e seguir aquelas merda também, né? Tenha bom senso, entendeu? Sim. Pô, começa lá, faz os três, faz agachamento supino e terra. Começou a evoluir bem tecnicamente nele, a intensidade tá começando a melhorar. Tá ficando foda fazer esse segundo agacho, tá ficando foda fazer esse segundo agacho, esse terceiro agacho aqui. Não tem uma condição de fazer esses três agachos aqui. Aí tu começa a adaptar as coisas, começa a adicionar acessórios, entendeu? Tu até pode, quando tu faz, iniciante, fazer o SBD ali, ou o SB, ou enfim, o que for ali que tá fazendo só os três. Tu até pode acrescentar um acessório ou outro ali para tu ter o mínimo estímulo específico muscular. Só que, óbvio, ela não vai ser tão gritante assim, não vai ser um volume tão gritante. Mas ao longo do tempo, pô, tô vendo que três agachos, meu agacho tá evoluindo, meu agacho tá bom, a intensidade tá aumentando, a técnica tá bonitinha e tal. Aí eu vou tirar um agacho aqui e vou começar a acrescentar acessórios. E aí Sim. queria que, pô, é basicamente aquilo lá, cara, 4 a 8 séries ali para grupos musculares maiores, né? E bota ali que seja 13 séries ali, faz um exercício de tríceps, um exercício de bíceps, entendeu? Mas tenha em mente também que enquanto a gente fala muito do agasto com que, tipo assim, tanto o motor primário e secundário, ele acaba teoricamente tendo um estímulo semelhante, apesar que isso vai variar de acordo com a individualidade de cada indivíduo, a forma como ele executa aquele movimento e tudo mais, e como aquele estímulo reage a ele. Quanto menos livre se torna aquele movimento, mais isso se torna verdade, entendeu? Mais aquilo vai se refletir. Por exemplo, assim, talvez um agachamento
Como é que eu vou dar esse exemplo agora? Me coloquei numa situação ruim agora. Quanto mais livre é o movimento, mais a individualidade do indivíduo em relação à sua anatomia funcional vai acabar gerando influência na capacidade hipertrófica dele e nos motores secundários. Só que quanto menos livre for aquele movimento, mais ele vai se encaixar dentro do padrão de movimento da máquina em Ah, si, entendi o que tu tá falando. entendeu? Entendi. Então, mais aquele parte, tipo, o motor secundário ele vai ter o mesmo potencial de hipertrofia que o motor primário, acaba se realizando, entendeu? Um exemplo ruim de como fazer isso seria se o Alonso botasse para mim um high bar com o intuito de desenvolver mais o meu quadríceps, ao invés de botar um hack. Sim. Não, mas o agacho high bar ele é mais específico porque ele é mais próximo do teu exercício de competição. Tá, mas eu deformo ele completamente, eu não consigo agachar retinho. Sim. Tu é um bom exemplo de uma pessoa que é bem, como é que eu vou dizer, é bem qualificada anatomicamente para fazer os movimentos de uma maneira que desenvolve eles bem. Pô, o David ele é um cara que consegue agachar bem retinho. O supino dele, porra, se ele fizesse só supino para peito, mesmo que ele treinasse por estética, seria um baita exercício. Não precisaria necessariamente fazer mais volume de peito. Então, são dois bons exemplos de os lifts se adequando às demandas do indivíduo, mas não o contrário. Seguindo para o próximo tópico, Já tá faça meia hora só no início. só. Duas Puta pautas que e tem pariu. 50 mil pautas. Ah, meu, Tá, vamos me lá. passei. Faça os lifts longe de um RM 100% e arroba 10. Faça os lifts longe da falha. Por quê? Porque é muito comum de quem faz power começar e querer taradear e fazer tudo muito pesado. Ah, querer fazer choque toda semana. Só que assim, primeiro, em geral, esse volume ele é muito improdutivo, que é uma série, que tu faz uma série de uma repetição. A intensidade é altíssima, mas o volume é muito baixo. O nível de degradação técnica que tu tem dentro desse tipo de cenário é muito alto. Eu estou falando isso especificamente para iniciantes, né? Naquele outro vídeo a gente falou sobre o fato de que o desenvolvimento em geral, isso não necessariamente é um problema, mas no que tange quem está começando, quem está montando o seu treino e tudo mais, cara, não tem por que tu fazer muito pesado toda semana. É muito fácil tu ter uma degradação técnica. Então a gente não quer que isso seja feito na primeira repetição. Sim, Que isso aconteça na terceira, na quinta repetição, não na primeira. A primeira tem que sair bonitinho. sim. Aí, outro ponto se encaixando com esse é a ideia de fazer singles. Assim, ó, eu acho muito importante quem está começando fazer singles, mas não necessariamente pesado, que é um pouco que se adequa nesse ponto. Tá, tu não pode treinar sempre pesado, mas eu acho que tu tem que fazer alguma coisa próxima do teu um RM no sentido de repetição. É bom que tu faça singles, porque tu vai entendendo mais ou menos a questão de posicionamento. É muito comum tu ver quem tá começando e tipo assim, a pessoa faz uma série e vai, é uma bagunça do caralho. São 5 repetições, 3 são boas, 2 são uma merda e vai mais ou menos por aí. O motivo pelo qual é bom tu fazer single é porque é uma repetição. Tu vai ali, tu te arruma, tu faz. Isso aí é muito bom pra quem, tipo assim, pretende competir, pra quem tá começando a fazer power, pra entender como é que tu vai te posicionar. E aí vem um terceiro ponto que se alinha com isso, que é não fazer muito leve. Isso é um problema que se dá muito com periodizações mais longas. Ah, periodizações de 12 semanas que, ah não, sei lá, 6 primeiras semanas da periodização elas são muito leves. Não, é porque daí eu tô treinando a técnica. Cara, não é porque tá leve, tu consegue modular e deturpar totalmente o movimento à tua vontade que necessariamente tu tá treinando a técnica. Por quê? Porque para te desenvolver a tua técnica, tu precisa ter um certo grau de desafio. Porque senão tu mexe o peso à vontade. E isso é um problema muito grande de quem treina leve por muito tempo. Não tu precisa treinar no talo. É justamente isso que eu tô querendo pontuar de saber ajustar os estímulos. Nem muito leve, nem muito pesado. Né? É que a gente pegar o cara começando a fazer o terra, faz um terra lá super, os terra sumô. Aí faz super leve, o cara fica retinho lá, um agachamento, né? Quase um Uhum. agachamento lá, mesmo postando agachamento lá, sobe bonitinho. Tá, mas isso aí é porque tá leve, né? Quando começar a pesar, tu Sim, não vai ficar bonitinho assim. sim, sim. Tu não é o Louis Belkin, cara. Tu não vai ficar retinho aqui É, e não. seguir, né? Tu vai começar a degradar a tua posição. Então, tu se basear o quão bom tá sendo aquilo com uma carga leve não é relevante. Entendeu? É que Sim. nem pegar, pega o meu primeiro aquece. Pô, meu primeiro aquece comparado com a minha série alvo, pô, é ridiculamente mais bonito. Óbvio, né? Que tá muito Sim. leve. Então, tu vai começar a ver quedas da degradação técnica a partir de quando o fica mais pesado. Então, tem uma noção, pô, se tu faz aquilo lá com um RPE um pouco mais próximo ali da falha, porcentagem, enfim, seja qual for a tua métrica, aquilo lá se mostra mais, é uma amostragem mais realística, entendeu? Aquilo é uma amostragem que deve valer mais a pena. Que do que tu fazer uma carga extremamente leve bem. Uma carga extremamente leve bem não quer dizer muita coisa.
É óbvio, muito como tu falou, tu não vai querer treinar pesado o suficiente para ter uma degradação técnica muito rápida, ficar uma merda. Sim. Provavelmente isso é adquirido ao longo do tempo. Pessoas mais experientes, mais fortes, conseguem trabalhar com uma carga mais pesada sem ter uma degradação técnica tão evidente. Muito porque tu provavelmente treina no que tu sabe que é o degradado comum. Tipo assim, tu não tenta. Isso é um ponto importante. Às vezes o cara tem um terra muito bonito quando tá leve e um terra muito feio quando tá pesado. Eles têm um cara que ele tem um terra ok o tempo inteiro. É porque ele não fica forçando, Sim. entendeu? Tipo, ele não fica forçando uma posição inviável quando tá leve e ele também não fica forçando uma posição inviável quando tá pesado. É, a capacidade também de tu lidar com o teu ponto de conflito, né? Sim, Tu é um cara mais experiente, que já criou uma estrutura necessária, tu vai ter aquele mesmo ponto de conflito como iniciante até o final. A não ser que aquilo seja realmente um problema técnico. Se for algo relacionado à tua anatomia, tu vai ter aquele ponto de conflito desde o quando tu era fraco até agora que tu é forte. Só que agora que tu é forte, tu consegue manter aquele ponto de conflito, tu chegar a ele e consegue sair dele se mantendo numa posição boa ainda para tu sim, executar. Só que quando tu é inexperiente, tu vai chegar naquele ponto de conflito, tu vai te bagunçar todo, porque pá, tu entrou sim. numa coisa, situação que tu não Ai, sabe lidar. Ah, tô sim, caindo pra frente no agacho, eu não sei, minhas costas tá curvando muito terra, eu não sei o que eu fazer aquilo ali, e aí tu te perde completamente. Agora, quando tu é um cara mais experiente, tu já consegue lidar com aquele ponto de conflito e se manter mais estável para sair dele. um bom exemplo, agora eu me lembrei daquele dia que o Felipe fez o choque do agacho, ele fez um bom dia total Aham. de agacho. Tipo assim, ó, quando tu é uma pessoa que tem o quadril mais forte, em geral, tu vai agachar, tu vai descer lá, tu vai estar em uma posição X, cara, teu joelho vai para trás, tu vai bombardear a bunda para frente. E tu vai fazer um pouco de um bom dia. Só que se tu vê isso como única e exclusivamente um problema técnico, isso é um ponto importante também. Às vezes não é um problema técnico em si, não é uma questão de consciência tua. Às vezes ou é uma individualidade de movimento, e o teu movimento vai ser daquela maneira quando estiver pesado, ou é uma questão de desbalanço de desenvolvimento muscular. Não que isso seja corrigível, mas é um fato. No meu caso é um fato. O meu quadril é muito mais forte do que o meu joelho. Então eu sei que isso do meu quadril ir para cima e o meu joelho ir para trás é um fato que acontece justamente porque o meu quadril é muito mais forte que o meu joelho. Quando isso me acontece dentro do agacho, pô, pra mim tanto faz, porque o meu movimento sempre é assim. Estando leve ou estando pesado, Tu sabe lidar. eu sei lidar com isso. Eu sei sair dessa posição, e não só sei sair dessa posição. Eu sei que essa é a posição e eu faço força nela. Esse caso que eu comentei agora, de um bruxo nosso que tava agachando, cara, ele desceu, tá? E aí, cara, ele botou todo o joelho pra trás. Tinha quanto trabalho, cara? Acho que é 212, 215, uma coisa assim, né? Acho que eu chegava a 220, mas era mais que 200. Cara, tinha uns 215 de agacho, tá? E ele fez um bom dia total, ele não usou nada do joelho. E ele se rasgou completamente, tanto que depois ele foi fazer terra, ele tava com zero força nas costas, né? Sim, Ele até machucou as costas por causa disso, né? sim. Por quê? Porque ele provavelmente via aquilo como um problema técnico, corrigível com consciência, tipo, não, eu não posso deixar isso acontecer, embora seja totalmente impossível de tu não deixar, porque o teu corpo vai se posicionar de uma maneira que seja mais eficiente. E aí ele teve que brigar muito numa posição que ele não estava E acostumado. teve mais um ponto, né, cara? Porque ele fazia high bar. Bah, tu imagina? Ele fazia high bar, então, tipo assim, é um cara que tem uma predominância forte de quadril, ele fazia high bar. Então, o que acontecia? O joelho dele, quando chegou numa carga realmente pesada, o joelho dele deu tchau, Tchau. só que é um high bar, entendeu? E o que acontece? Como é que tu vai dar tchau pro teu joelho num high bar? A barra vai pra frente, e Sim. aí não vai ficar no pescoço. E aí tu não... Tu vai ter que... Tu vai acabar te colocando numa situação em que era pra ser algo comum do teu movimento a partir da tua anatomia funcional, acaba te colocando numa situação que, cara, eu tenho que executar um movimento da pior forma possível e ainda colocando aquilo que faz parte do anatomia funcional, é onde eu tenho uma maior produção de força sendo um limitador. Sim. Aquilo que é uma maior produção de força, que poderia me ajudar a fazer mais peso, mais carga, está sendo um limitador para mim. Então, aí foi o caos, né? O caos da consciência. Foi o caos. Enfim, essa é a linha de raciocínio. Tu não quer fazer muito pesado, porque tu não quer estar te fudendo dessa maneira a todo momento, mas também não quer fazer muito leve ao ponto que tu não tenha consciência de como tu te mexe quando tá pesado. Tu tem que ter uma noção, tu tem que ter um certo grau de exposição a um RM, porque a partir de, cara, por exemplo, eu sei que terra com 170, o meu movimento já fica completamente disforme. Ele não representa como eu me mexo quando tá mais pesado. Por quê? Porque o peso é muito leve, eu consigo mexer como eu achar melhor. É a mesma coisa de, por exemplo, sei lá, 80. Cara, é igual aquela vez que tu falou, agora tudo que é menos de 110 eu faço de qualquer jeito e me fodo. Sim. Por quê? Porque realmente, a partir de certas cargas, tu consegue fazer um movimento de qualquer jeito.
Tu não precisa te concentrar tanto, tu não vê tantos pontos de conflito dentro do movimento quando tu tá fazendo força. E tu não pode te dar o luxo de ficar tão longe disso, que é pra justamente tu não criar maus hábitos de técnica, ao ponto em que quando o teu movimento fica no modo que é pra ele ser, tu não consiga fazer ele direito. Seguindo, Não pode ficar ah, confortável com leve. não fique confortável com leve. Esse aqui eu tinha botado, mas eu acho que não. Momento procurando pauta. O Bernardo está procurando a pauta agora. Ele não sabe pra onde se ir. Tá, então pra você que é iniciante, pontos, tá? Continua procurando a pauta Não, aí, não, pô. tá Tô, bom. Não, já achei. Pode. tô tentando dar um. Tô tentando Tô enrolar tentando aqui, cara. enrolar aqui. Não, pode falar aí que eu já achei. Então, quando for você for pensar ali na sua priorização, né, como você vai levando a sua carga do seu principal e demais, tu sempre tem que pensar assim, eu não vou fazer algo extremamente leve porque aquela semana não seja inútil. É muito aquela tua primeira exposição que teve com porcentagem também, né? Bah, o Sim. primeiro mês, ridículo, né? Ah, primeiro mês, bah, vou estourar. Aí chegou no final, ficou uma merda. Uma merda. É, a gente quer sempre ter. A gente não quer que se torne extremamente leve para que não, para que seja um estímulo irrisório. A gente não quer que seja extremamente pesado para que não haja nenhum tipo de aprendizagem a partir daquele estímulo. A gente precisa tirar algo daquele treino. Então tu não pode fazer algo muito leve que, pô, fica aquela coisa ridícula, tu fica ali um tempão ridículo, e quando começa a pesar, tu criou vícios daquela carga leve. Ah, não, eu posso assim, assim sai leve. Não, assim sai leve, não sai pesado dessa maneira. Sim. Então tu acabou criando vícios que não refletem com a realidade. Também tu não quer treinar tão pesado ao ponto de tu não trazer nenhuma evolução. Então, trabalhe numa margem que também não te coloque, não seja desgastante ao longo das semanas, mas que seja produtivo. Aquilo tem que se tornar produtivo, cara. Sim. E também tu vai treinar constantemente muito pesado, porque senão aquilo lá vai se degradando muito fácil. Daqui a pouco tu não consegue ter evolução, não porque esse medito não tem evolução, é porque esse medito tu colocou uma carga que acaba degradando ao longo do tempo, o teu período de treinamento. Sim. Já Então faça começa se algo, rasgando. faça algo que tenha uma flutuação adequada. Tá. Um ponto importante aqui em relação à manipulação de volume, ao tanto de séries e repetições que tu faz. Tu geralmente quer começar com menos do que tu necessariamente precisa e tu ir subindo a partir disso. Sim. Isso é muito melhor do que tu começar com um volume muito alto e daí tu ter que baixar por uma questão de fadiga, tá? Tem um quadrinho muito famoso do Mike Tuchscherer em relação à manipulação de volume que é... Como é que é mesmo o quadro? É tipo assim, se tu tá tendo progresso e tu tá... agora eu não me lembro. E tem como é que fala? Umas hipérbole, Hipérbole? não é hipérbole que fala? Analogias. Analogia. Analogias boas Claro, até. tem aquela do foguete do jardim, é espetacular. É bonita, né? Ah, Um foguete. é que tu tem que ver o power que não é Ah, sim, sim, um sim. Não é um foguete. foguete. Tipo assim, quando tu for manipulando as coisas, tu não é um foguete que tu só vai evoluir. Não, é uma Sim, jardinagem, tu vai vendo que dá certo, que dá sim. É errado, um processo orgânico. é um processo que vai indo ao longo do tempo. Vai Eu- podando aqui para crescer lá, para fazer formatos, para que as coisas evoluam de uma maneira coerente. Um resumo da ópera não é um processo orgânico, não um processo mecânico. Né? Não é uma imposição de fatores. Mas é basicamente isso. Tu tem um volume X e tu tem que avaliar se tu está tendo progresso com ele. Tá? Se tu está tendo progresso com o volume X, é aquilo que a gente falou. Cumulação de variáveis não necessariamente resulta em como é que eu vou dizer? Em um retorno maior das mesmas. Então, não é porque tu está fazendo 8 séries de terra que tu fazer 12, tu vai ter 50% a mais de progresso. Não, talvez tu faça 50% a mais de séries e tu tenha 50% a menos de progresso. A matemática ficou ruim, mas tudo bem. Cara, tu entendeu. Só uma... É questão de, tipo assim, Não é o a, a, forte dele, mas a tudo bem. soma a soma Não, não veja aqui, veja aqui. aqui, ó, o que importa é que eu tô falando daqui, ó, do No meu coração. coração. Tu fazer mais não necessariamente resulta em mais resultado. Sim, tá? Isso serve para ti justamente ir estruturando teu programa. Se tu tem 8 séries, tá? E tu não tá tendo progresso, e aí tu avalia que tu consegue colocar mais, tá, talvez tu coloque ali mais 2 séries. Se tu avaliar que isso te deu um progresso relevante, tá, é isso aí. Tu não precisa necessariamente ir acumulando mais. E esse é um outro ponto que eu botei aqui. Acho que eu fiquei uns 3 meses falando sobre isso com o Bernardo até ele entender esse assunto. Bah, cara, mas é Pô, verdade. eu fiquei. Agora que te lembra? Ué, eu comecei a não martelar. Não, cara. Cara, tu não precisa fazer mais. Então é isso aí, cara. Outro ponto importante, tu não força adaptações ao ocorrerem. Tipo assim, às vezes o pessoal olha sobrecarga progressiva, progressive overload, tá? Que é um conceito que tu aprende cedo quando tu tá vendo. O pessoal acha que isso é uma coisa que tu faz na prática. Por exemplo, tu fez
6 repetições com 30 quilos no supino, e aí na outra semana tu vai fazer 6 repetições com 32,5. Tu vai forçando o progresso a É, acontecer. Cara, tu não força o progresso. O que tu controla são os estímulos. É isso que tu tem controle. Então, quando tu pensa a nível de progresso, tu tem que pensar a nível de eu controlo os estímulos, eu consigo dar mais ou menos, e o progresso é consequência dos estímulos. Não é uma coisa que eu faço ativamente. isso é muito engraçado, né, cara? Porque isso foi uma coisa que foi. Quando tu passa o conhecimento é muito bom. Porque assim, ó, tu larga uma informação boa, as pessoas deturbam a full aquela informação, aí tem que, tipo assim, pá, tá tudo errado, peraí. Aquela tá certo. Só que vocês exageraram. Peraí. Sim, 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 Vamos sim. pôr- É sempre assim dentro do treinamento. Tu larga uma informação que ela é certa, só que as pessoas às vezes entendem tudo errado. Aí exagera Sim. demais. Aí o cara tem que esperar dar o caos, aí depois que dá o caos, ele explica de novo. Tá, o que aconteceu de errado? E foi isso que tem que fazer. Vocês Vocês não, entenderam errado. tu vai progredir ao longo do tempo, mas tu não vai forçar essa merda a acontecer, entendeu? As coisas têm que acontecer de forma natural. E é que nem o volume. Mas simplesmente as coisas vão acontecer de forma natural. Sim. Isso aí teve. Isso aí eu acho que tem. Se procurar na internet aí, debates do Eric Helms e do Mike. Qual é o nome dele? Mike Sbratel. Tá. Israel? Sbratel. Israel? Sbratel. Israel? É? Israel? Isratel. Se vocês Sbratel. procurarem debate, teve um. Acho que um. Cara, acho que teve um mês que eles fizeram. Participaram de uns 50 mil podcasts debatendo sobre isso. O Eric Helms tava puto da cara já no final. Ele e o Mike já tipo assim, cara, a gente não tem por que estar discutindo isso de novo. Aquela coisa tipo assim, tá, vamos lá. A gente Porque nem discorda tanto assim, mas que merda. é que acontece, é que o Eric Helms ele é o cara que tu vai fazer o mínimo do volume necessário para continuar progredindo. Bom. E o Mike, ele é mais um cara do que tu fazer o máximo que tu pode fazer para ter progressão. Sim, é MRV, Minimum Recoverable Volume e Maximum. Não. Ah, foda-se, cara. Não tem. É uma coisa assim. E só que, tipo assim, o Mike ele faz dessa forma porque ela acaba sendo didática. Ela acaba tendo uma Ah, não. didática um pouco É melhor. MRV e MAV. E Maximum Adaptive Volume e Minimum Recoverable. é, Maximum Recoverable Volume. esse aí é que fica mais didático a abordagem do Mike, porque, tipo, no primeiro mês tu faz 12, no segundo tu faz 14, no terceiro tu faz 16. E aí o Eric Helms não, ele não lida assim porque não é uma forma. Porque o Eric Helms ele exige que tu tenha um feeling melhor das coisas. Então, tu vai Sim, fazer o mínimo que é necessário. Fazer o mínimo que te dê, não é o mínimo, não é aquela coisa que tu falou, não é que tu vai fazer mínimo que vai te dar menos resultado. sim, Não, tu vai fazer exatamente o que te dá resultado. Só que tu vai fazer somente o necessário para te dar o resultado. sim, E a partir do momento que tu para de ter resultado, aí tu para e avalia tudo. Por que que eu não estou tendo resultado? Às vezes vai ser o volume. Às vezes você vai ter que aumentar um determinado número de séries para. Isso aí vale para power e vale para quem pensa mais em hipertrofia também, de sim. uma forma mais estética. É aquilo que a gente falou, tirando o ponto inicial da frequência dos lifts, tudo isso aqui é válido para quem quer É, estar treinando, para treinamento físico em geral. exatamente. Às vezes a resposta vai estar no volume, só que tem que ver que quando tu mexe na variável volume, número de séries, tu vai mexer em tudo que aquilo ali abrange. Tu vai mexer em questão de intensidade, da carga em si que está sendo exposta, tu vai mexer em número de repetições, tu vai mexer naquele exercício que tu vai fazer uma série a mais, seja como for que tu faça esse aumento de séries. Então, o volume, ele é sempre a última coisa, porque ele sempre vai abordar muitos pequenos fatores. Então, tu primeiro mexe no mínimo do mínimo dos fatores, para depois ver, pô, realmente eu tenho que aumentar uma série aqui, eu tenho que aumentar 2 séries para esse grupo muscular, ou seja, eu tenho que aumentar 2 séries para aquele movimento para me dar mais resposta. Então é uma coisa que precisa ser avaliada, mas é tipo, cara, tu vai mexer em muita coisa antes para depois mexer nisso aqui. Isso é um ponto importante para quem, agora indo específico para quem faz power. Eu tenho a minha Penley, tá? Eu tô numa sequência de treinos que a intensidade, o volume se mantém igual e a intensidade ela é progressiva. A minha Penley continua com a mesma carga e as mesmas repetições. Tá? E o mesmo perfil de falha. Eu falho com 8 repetições por 70 quilos na Penley. O fato de eu estar. Ah, viajou. O fato de eu estar conseguindo manter a mesma intensidade na Penley pode não parecer, mas sugere um progresso. Porque tudo no geral está mais pesado. Sim, tá, Então, entendo. e eu estou mantendo. Não. Isso é uma sensibilidade que às vezes a pessoa não tem. Ah, mas tu não tá evoluindo no bruto. Não, Tá, mas não tudo bem, cara, importa. mas tu tem que ver o aspecto geral Sim. depois. Tá? Outra questão isso é um ponto importante. A discussão de, eu devo fazer bem técnico o movimento ou bem roubado.
Cara, não importa. Se tiver dentro de um mesmo padrão que não fuja muito, tipo, no início tu faz muito técnico e depois tu faz muito roubado. Cara, se não fugir muito disso, tabelar mais ou menos em um ponto interessante, o progresso que está acontecendo naquele padrão de movimento é o que importa. Às vezes o pessoal acha que não, eu vou botar 1 quilo de cada lado em cada treino. Tá, e daí tu faz cada vez mais roubado. Ou Mais tipo coisa. assim, tu faz leg press, e daí tu faz ele cada vez. Cada treino eu boto 5 quilos a mais. Fica mais curto. Tá, cara, tu faz cada vez mais curto. Qual é o ponto disso, entendeu? Isso não é progresso. Isso é exposição a uma intensidade absoluta maior dentro de um range de movimento menor. Mas isso não é melhor? Cara, eu não sei, meu, tem que avaliar, mas Sim. não é indicativo absoluto de progresso só porque tu está usando mais carga. Ou, por exemplo, uma elevação lateral no cabo. Mas eu não coloco mais peso. Tá, cara, tu tá falando de uma porção do deltoide de um movimento extremamente sensível que é extremamente difícil de sobrecarregar. Então, igual eu brinquei esses dias no meus stories, depois de um ano consegui aumentar o peso na elevação lateral. Sim, cara, depois de um ano fazendo elevação lateral com 12 quilos, eu consegui pegar os de 14 e fazendo a mesma qualidade de execução. Não precisa citar os números. Não, precisa É um sim, pouco cara. A gente constrangedor. precisa ser honesto. Tá, não, mas enfim, cara, só Não exemplificando. vou escutar esse cara com as 14 em relação ao lateral. Fica feio. Mais 250 de terra. Tem meus credenciais. Enfim, é, tu tem que ter a sensibilidade de ver que tu não força o progresso a acontecer. Tu não precisa forçar ele a acontecer. O que tu consegue manipular são os estímulos. Baseado nos estímulos, tu vai ter algum progresso ou não. E esse é o trabalho do treinador. E esse é o trabalho do treinador. Avaliar as coisas e dar uma melhor direção. Não é necessariamente te dar uma priorização que é essa priorização que tu ganha. Então, É, muito das cargas. esse Não. aqui é o segredo, essa aqui é a Não, não metodologia de existe. não sei o quê. Não, não é esse o É a ponto. avaliação que dá ao longo do tempo. Eu tenho esse indivíduo X. Com esse estímulo X, eu tenho esse resultado. Com o estímulo Y, eu tenho um resultado melhor. Então vamos pelo Y. Não, o estímulo X, ele já tem um desenvolvimento satisfatório. Então não mexe, cara. Então não mexe, não tem que tu mexer em time que tá ganhando. Sim. Tá. Então acho que é mais ou menos isso, esse ponto. Então, você é iniciante, avalie as coisas. Tenha calma, não mude com frequência. Isso, tem essa, Espera as coisas acontecerem. Espera a isso. demanda chegar para vocês fazerem algo sobre isso. E tem Enquanto não houver demanda, apenas siga. E não tenha, como é que eu vou dizer, tem a sensibilidade de ver que progresso não é uma coisa que tu força. Sim. É muito comum tu ver, tipo assim, por exemplo, o cara, ele faz 4 séries de 5 com 150 no agacho por muito tempo, mas um RM dele de agacho sobe. Mas ele não tá evoluindo ali, ele não tá forçando o progresso. Tá, cara, mas isso é indiferente. O estímulo é uma coisa, o progresso é um resultado do estímulo. Não necessariamente uma coisa que a gente tem que forçar, ao contrário. Sim. É que nem o Hentai. Ele tinha o que quando ele começou a agachar ali no comando, ele tinha quanto? O primeiro agacho dele foi. Cara, a primeira vez que ele agachou, ele fez 160 no pelo, assim, como se não fosse nada. Sim, mas tipo assim, tu via com 160 que ele era um cara que ele tinha 200. Ele foi fazer Sim, 200 há 3 meses atrás. Por quê? sim, Porque, cara, tem que ir levando aos poucos. Eu não posso dar aquela carga de cara pra ele. Deixa ele sim, se acostumando, deixa as coisas progredindo conforme. Hoje é um cara sim, que ele faz que ele tem potencial pra fazer uns 240, 250 de agacho. sim, Isso por quê? Porque não foi uma coisa de uma hora para outra, as coisas foram progredindo. Claro, se tivesse uma frequência melhor de treinamento, se ele fosse vagabundo no início, talvez a gente conseguisse fazer pouco antes. Mas de acordo com como foi a situação, foi a melhor forma de lidar. A gente sim, via ele fazendo o 190, cara, tem mais de 200 aí. Ele sim. fez, tanto que a primeira vez que ele fez 200, parecia que ele podia fazer umas 50 mil repetições com 200. Porque foi O cara fácil. brincou com 200. É, pô, o primeiro choque que ele fez ali, foi um choque, tipo, entre aspas, né? Porque foi muito fácil. Pô, ele fez ali, foi um fim de bloco, na verdade, sim, né? Foi um fim de bloco, não foi um choque, assim, não foi uma simulação de competição. Pô, ele fez, foi a primeira vez que ele fez com mais de 200, ele fez 225. Sim. E foi 225 que a gente viu assim, cara, vai Meu bem mais que Deus, que me isso. perdoe. Foi que ele fez 260 de terra, né? Não, ele fez 250. É verdade. 250. É verdade. Ele fez 260 em outra ocasião. Enfim, cara, acho que é isso. Qual o próximo bloco? Próximo tema? Ainda temos alguns minutos. Eu botei sobre aprender RPE mais cedo, que eu acho que é uma coisa importante, por mais que tu não vai usar necessariamente RPE, é bom porque isso a gente isso é um tópico muito mais abrangente que a gente pode falar sobre, que é necessário a questão de aumento de pedidas e seleção de carga de uma maneira mais inteligente, mas a questão de tu entender mais ou menos como é que é o teu limite dentro de uma determinada carga é uma coisa muito importante mesmo que o teu bloco não vá ser determinado por isso. Tu tem uma percepção melhor sobre si, né? Sim.
É de saber, tipo, se eu fazer tal coisa, eu sei que aquela carga ali não. Tipo assim, vou fazer, 5 repetições, vou fazer que nem no meu caso, vou fazer 5 repetições de 160. Cara, sai 5 repetições de 160. Mas se eu abrir o bloco nisso aí, eu vou me rasgar até o final. Vai ser até o final, quando Sim, chegar ali um pouco mais, vai ser uma rasgadeira, entendeu? sim. Não, é bom Então, pra tem ter essa, necessidade. é bom pra ter essa noção do que a gente falou de não treinar nem muito leve, nem muito Né? pesado. Tipo assim, 160 para uma, tá, sai 1,6. E já tem um certo grau de, como é que eu vou dizer, de exposição ao que é mais ou menos o teu movimento. Sim. Então tu sabe que não é muito pesado, mas também não é muito leve. É um peso ali mais ou menos adequado. E é bom pra te ter uma ideia de mais ou menos como o teu movimento se comporta. Tipo assim, cara, o meu agachamento, a partir de 150, 160, ele é igual. Ele é igual. Você não tem. Daí, por exemplo, eu faço um 200 rápido. Nossa, teu 200 foi muito bom. Cara, é isso aí, não tem muito, não tem muito mais que isso. É Sim. só que o meu padrão de movimento dentro desse range de peso, ele é basicamente igual. Ele não chega a ser mais rápido. Só pegar um cara igual o Hentai, por exemplo, ele já é um cara muito mais explosivo. Sim. Então, tipo, ele faz um movimento muito rápido. Eu disse, não. Tá muito leve. Cara, talvez não esteja Talvez muito não seja. leve. É só porque o perfil de movimento dele é muito explosivo. Inclusive, ontem eu tinha postado aquele vídeo do supino, né? Aí o gurizão me comentou, eu tenho a máxima de supino mais ou menos parecida com a tua, até um pouco maior do que 102, só que o teu 80 é muito mais rápido que o meu, como é que pode? Cara, é só uma questão de perfil de movimento. Sim. Tá, o meu 80 é rápido e o teu 80 é devagar, mas isso na prática não significa nada. Pode ser que tu tenha um movimento leve muito explosivo, a pessoa tenha. O Alonso é um bom exemplo de um perfil totalmente não explosivo. Tipo assim, a partir de 140 de agacho parece que ele tá se rasgando. Mas ele vai 140, 150, 160, 170, 180 e todos os movimentos são na mesma Sim. velocidade. Não tem ali uma explosão. E às vezes por essa questão do visual, de tu não ter tanto esse tato interno do que tu consegue fazer, tu acaba subestimando ou superestimando o quão pesado foi. Fica, não, mas foi muito devagar no vídeo. Talvez tu seja uma pessoa que tem um movimento mais devagar. E se tu tiver essa sensibilidade de entender os teus arrobas, de entender os teus RPs, como um RP de um determinado número se comporta para ti, tu consegue ter uma sensibilidade um pouco maior para te ver quando está pesado de fato. Sim. Não só pesado no papel, mas pesado de fato. Porque a partir de um certo peso, pode parecer pesado no papel, mas aí na prática ser leve ou vice-versa. Pode ser leve no papel, mas tu sentir ele pesado. Enfim, acho que é mais ou É, menos. eu acho que, em relação ao treinamento, a gente já deu uma abordada boa mesmo. Acho que é basicamente isso. Não, inicial ali, você é iniciante, foca muito nos principais, tenta aperfeiçoar tecnicamente eles. Depois de um tempo, tu vai ver a necessidade. É muito questão de feeling depois. É a Coração. necessidade, tu vai vendo, pô, tá muito ruim fazer 3 agachos, vou adicionar mais acessórios aqui, pegar esse volume de agachamento que eu tenho, vou jogar em acessórios. Vou começar a me preocupar mais com grupos musculares que não são martelados de forma isolados, então vou dar um volume para eles. Aquela coisa, começa ali, meu, sei lá, para músculos ali um pouco menores, umas 3 séries na semana. Ali para músculo um pouco maior, para dar umas 6 ali para dorsal e para quadríceps. Dá uns 4 para peito e posteriores, tibiais. Dá 3 ali, tríceps, e essas coisas vão ir. Pensa que aumentar o volume, espera a demanda surgir para aumentar o volume. Sim, E não se surpreenda que com o tempo as coisas diminuem. sim, O Terra hoje do Bernardo faz 4 séries na semana de Terra só. sim, E tá mais do que bom. Tá sendo suficiente para ele evoluir pra caramba. sim. Porque não há, ele já tem uma técnica boa desse movimento e a intensidade está alta. Então ele trabalha com cargas mais altas. Então não tem por que eu tocar um volume muito alto. Ele tem que. Não, mas se eu Tem, fizer mais, não, se fazer eu fizer mais. mais, eu vou me Vai rasgar. É só isso se que vai desgastar, acontecer. vai prejudicar ainda mais todo o resto. Tem Então tem que ser até mais. Tudo em eu não lembro se equilíbrio. se chegou a ver o vídeo do Matt Vena, que, cara, ele tem tipo umas 4 séries, ele tem tipo umas 6 séries semanais de agacho e terra total. São 2 séries de 2 de terra, 2 séries de 2 de lombar e 2 séries de 2 de high bar. Tipo, são 6 séries por semana. E o Sim. supino é muito maior em questão de séries. Que é um movimento muito mais fácil. Né? E é um momento que as Sim, variações vão ficar muito próximas. Então às vezes nem vale a pena tu fazer variações sim, se não, só bem. faz a cor do supino. É, Tem muito o que fugir. Mas eu acho que basicamente é esse o podcast de hoje. acho que é isso. Acho que é isso, não tem muito mais o que falar. Tu vai dar aquele start inicial, o resto muito é filho e não tenha pressa para mudar as coisas, mas fazer mais não é ter mais resultados. Tem que buscar um equilíbrio. É aquela coisa, o equilíbrio entre estímulo e acomodação é que vai garantir o teu progresso. Faça as coisas de maneira que tu realmente espera a demanda chegar para criar a necessidade de trabalhar aquilo e
se preocupe muito mais com o retorno que tu tá tendo. Se tu já tá tendo retorno, continue. Para de ter retorno, avalie a situação. Nunca mexa de cara muita coisa. Avalie a situação, vê o que pode fazer. É até isso, né? Tipo assim, se tu vai mexer em uma coisa, não mexe em três coisas ao mesmo tempo, cara. Mexe em uma e vê, dali 4 semanas, isso aqui não foi a solução, então vou mexer em outra coisa. Sim. E às vezes tem que ter cuidado também, que às vezes tu vai mexer em alguma coisa, tipo assim, meu agacho tá com problema, vou fazer alguma coisa, vou aumentar meu volume no agacho, ou algo do tipo. Daqui a pouquinho meu terra começa a decair muito. Ou daqui a pouquinho, esse aumento de volume que foi em um ponto específico, acabou sendo um aumento de volume muito grande no geral. Então talvez tenha que tirar um pouco daqui pra cá, agora equilibrou. É tudo um jogo de equilíbrio, entendeu? Sim. É como se tu. Sabe aquelas pirâmides de carta? Aí você tá botando uma carta, daqui a pouquinho vai balançar tudo, não vai estragar tudo, não. Tem que ter cuidado. Tem que saber quando fazer cada coisa, tem que garantir que a estrutura esteja boa para que tu consiga colocar ali sem interferir no resto, sem acabar prejudicando toda aquela estrutura. E às vezes tu tem que tirar dali para botar aqui para garantir o equilíbrio. E Vai se estar tu garantido o tiver que equilíbrio. tirar uma peça de lá de baixo e descer uma boa parte da torre, paciência, talvez a próxima peça que tu colocar te É, permita criar uma torre ainda maior. melhor, exatamente. Que nem aquelas que tu fez joguinho de pedrinha. Sim. Tu tira e bota ali. Enfim, isso é muito, tem que ter muita sensibilidade para lidar com essas coisas, não pode ser tão mexer tudo de uma vez só. E Aí, se enfim, desabar tudo, não se desespera. é só montar de novo. Calma. Já tem uma base, já sabe o que tem que fazer. É verdade. A Só tem base que nunca cai. só se reconstruir aos poucos de novo. Às vezes a base cai, na Às verdade. vezes, cara. Mas é só ter paciência que a gente É, refaz a base. é Tá? isso aí, cara. Muito obrigado pela atenção de vocês até este dado momento. Nossos links estarão na descrição. Se você é iniciante e não sabe o que está fazendo da sua vida, pega a nossa planilha gratuita de treinos e comece a treinar que nem gente. Power. Primeiro contato positivo. Exatamente. Se você está em busca de um treinador e gostaria de fazer parte da nossa equipe, entre em contato conosco para o nosso serviço de consultoria. E por hoje é isso. Muito obrigado. Valeu.